Para quem não me conhece, eu sou Marina. Eu hoje estou como diretora de conservação e restauração de ecossistemas aqui no IEF, né? A Gabi, faz parte da nossa equipe, que está à frente conduzindo esse trabalho junto com em apoio ao Instituto Horus, né? Uma iniciativa que faz parte, né? Uma ação dos PATs. E eu queria, primeiro, assim, abordar a importância, né, desse trabalho para os nossos, para as nossas ações, né? Quando a gente fala de restauração de ecossistemas, quando a gente fala de conservação dos ambientes naturais, a gente entender, né, quais são essas espécies invasoras, aquelas espécies que precisam ser manejadas, precisam ser retiradas, que não podem constar dentro dos nossos processos de restauração, que não devem ser produzidas nos nossos viveiros, porque a gente ainda encontra isso, né? Ainda hoje, a importância disso para o Estado de Minas Gerais, para a análise dos processos de intervenção ambiental, no âmbito dos processos de licenciamento ambiental, quando você vai abordar questões de medidas mitigadoras, né, práticas de condução da regeneração natural, quando cabe, né, na questão das compensações ambientais, na gestão de unidades de conservação. Então, assim, é um material de uma aplicabilidade dentro das nossas ações para quem trabalha, né, na gestão florestal, na gestão de meio ambiente, é de suma importância, né? Eu vejo que tem um potencial de enriquecer enormemente o nosso trabalho. Ele está só começando, sabe? A gente conversou mais cedo, nós estamos ainda na primeira etapa, né? Passamos por uma etapa de consulta pública, estamos agora apresentando o resultado dessa consulta pública, vai ter uma etapa assim, né, de consolidação e validação desse resultado, vai ter um prazo para isso, para contribuição, né? Quando esses resultados da consulta pública foram compilados, nós acionamos vários contatos, né, internos de pessoas que tinham potencial técnico, potencial para enriquecer esse trabalho, porque é um trabalho feito a muitas mãos, né? Porque o próprio comportamento, né, de espécie invasora, ele acaba sendo, em algumas vezes, pontual, regional, local, né? Não dá para se pensar nisso de uma forma ampla para o Estado, porque às vezes o comportamento varia dentro de um determinado local para outro local, e esse olhar da ponta, esse olhar de quem está no dia a dia de campo para a consolidação desse trabalho é de suma importância. Então, por isso, assim, eu queria agradecer, né, a Gabi, toda a equipe, por essa iniciativa, né, a importância do PAT, né, para essa condução. Queria agradecer a todos que se dispuseram a estar aqui nessa reunião para a gente poder conversar, né, sobre isso e construir, porque é um trabalho por diversos organismos, órgãos e pessoas, e essa colaboração é importante para que a gente tenha um resultado, né, uma lista que realmente esteja aderente com a nossa realidade, né, que a gente que sirva de fato como um apoio dentro dentro da nossa realidade, um apoio dentro das nossas ações de acordo com a nossa realidade. E, assim, o final disso é a nossa publicação, né? A gente publicar esse material, né? Depois de todas essas contribuições, a gente publicar esse material e termos isso como referência. Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo, desejar a todos, assim, um excelente dia de tarde de discussões, e eu tenho certeza que os frutos que a gente vai colher disso serão maravilhosos. Eu não sei se Tiago, né, que é o nosso gerente também, que atua nessa área, junto com a Gabi, quer fazer alguma manifestação. Aí eu vou passar para a Gabi, vocês estão em excelentes mãos, assim, a Gabi está atuando assim, diretamente, né, nas ações do PAT desde o começo, é uma referência, né, nessa área, e ela vai fazer essa condução com vocês. Eu não vou poder ficar o tempo todo por causa de outras agendas,
mas vocês estão em boas mãos. Aí, Tiago, se quiser fazer dar algumas palavras. Obrigada, Gabi, obrigada, equipe, e boa tarde para vocês. Não vou falar muito não, gente. Boa tarde. Eu só fazer das palavras da Marina as minhas sobre a importância dessa agenda, agradecer ao Instituto Horus pela expertise que está trazendo para essa lista, né? É super importante uma lista dessa no âmbito de um projeto de conservação da biodiversidade que a gente está falando, uma vez que uma das principais causas da diminuição de biodiversidade é a invasão por espécies invasoras, espécies exóticas. Então, é só agradecer a presença de todo mundo aqui e, de fato, reforçar a importância de uma iniciativa como essa. Gabi, pode tocar. Obrigado. Obrigada, Marina. Obrigada, Tiago. Então, pessoal, também sem maiores delongas, o objetivo, né, da reunião de hoje, seguindo esse fluxo que nós começamos a construir a partir da consulta pública, é, de fato, já apresentar, né, um pouco desses resultados, um pouco do resultado de todo o levantamento, né, dessas espécies que o Instituto Horus conseguiu realizar até agora, explicar um pouco como que funciona esse processo de elaboração da lista, o que são as propostas de categorias, né? Então, né, todas essas funcionalidades da lista com um pouco mais de detalhe, que eu vou passar a palavra para a Silvia, para ela poder, daqui a pouquinho, para ela poder entrar nesses pontos. E lembrando, né, como a Marina disse, isso é mais uma parte, uma etapa do processo, porque a gente vai apresentar aqui uma primeira proposta da lista. Essa primeira proposta ela vai ser amplamente difundida e a gente vai ter, junto com ela, um formulário para considerações, formulário simples, que a gente vai até apresentar aqui, mas para poder buscar considerações de todos os especialistas e interessados, né, sobre essa proposta, mantendo aí esse processo, né, bem democrático que a gente quer para construir esse processo, essa lista. E logo em seguida, né, já também fazendo convite para vocês, no dia 26 de setembro, de 9 a meio-dia, a gente vai fazer uma reunião final desse processo, né, que seria a reunião de validação, né, da proposta da lista, depois da gente ter recebido todas essas contribuições. Então é isso, né? Tem um fluxo ainda longo, né? E depois disso a gente ainda tem um fluxo do processo, como a Marina falou, de publicar essa lista interna, né, pelo IEF aqui para dar validade para ela, mas é o caminho que a gente tem que trilhar mesmo. Vou falar só um pouquinho aqui, se puder passar cá rapidinho, só o que está embasando, né? Como que a gente conseguiu, né, fazer esse processo de elaborar a lista, conseguimos contratar o Instituto Horus, foi por meio, né, dos planos de ação territoriais para a conservação de espécies ameaçadas de extinção, que hoje estão, né, abrangem o território o estado de Minas Gerais. Então a gente tem o plano do território Espinhaço Mineiro, né, que está totalmente em Minas Gerais e pega o limite da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, basicamente. Nós também temos o plano Capixaba Gerais, que pega o estado do Espírito Santo todo e o Nordeste e a parte do leste, né, a região ali de Conselheiro Pena, mais ou menos de Minas. E temos também o plano do território Veredas Goiás Gerais, que pega Goiás e o noroeste de Minas. Né? Então, com recursos que a gente tem por meio do projeto Proespécies, né, que é um projeto aí que é da Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, financiado pelo Fundo Global de Meio Ambiente, implementado pelo FUNBio. Por meio desse projeto, a gente tem implementado esses planos e uma das ações, né, de forma conjunta desses planos que nós identificamos, era essa necessidade de ter a lista de espécies ameaçadas, de espécies exóticas invasoras, são muitas listas, gente, desculpa, mas da lista de espécies exóticas invasoras, né, para o estado de Minas. Então, foi por meio desses planos que nós conseguimos essa contratação e vamos aí ter mais esse produto, tá? E aí eu convido, né, quem puder, depois, se quiser, se ainda não souber um pouco, conhecer um pouco mais sobre o plano, temos aí no site do EF a página que fala, traz um pouquinho desses planos e nossa também, nosso perfil aí do Instagram. Silvia, passa a palavra para você. Ok. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pela presença e pela oportunidade de estar fazendo esse trabalho com vocês.
e de poder apresentar os resultados preliminares. Eu vou, então, compartilhar minha tela para uma apresentação e se alguém tiver alguma questão, pode interromper, porque eu vou primeiro apresentar uma parte conceitual e depois chegar nos resultados propriamente ditos, para que todo mundo tenha um entendimento homogêneo, né, dos conceitos, do que a gente usou aqui como base para definir essa lista. Então, assim, vocês já estão enxergando minha apresentação? Ou Ainda não, sim. Deixa eu entender o que eu preciso fazer aqui. Share. Então, eu peço para compartilhar, ele me pede para escolher, mas aí ele não faz nada. Será que eu preciso de alguma permissão? Consegue ver, Cá, por favor? Eu Em estou na minha tese tela está do PowerPoint liberada. aqui, mas vocês não estão vendo, né? Em tese aqui está liberado, não tem nada não. Mas vocês não estão vendo a minha tela. Não. Você quer tentar de novo, Não. tirar e tentar de novo? Eu não Se não- consigo tirar, porque ele não abre a tela. Ele pede para compartilhar, e daí eu clico em compartilhar a tela, a janela ou um tab. Tenta novamente. Agora vocês estão vendo? Ainda não também. Bom. Agora o share, o compartilhar aqui está... Ah, não, agora está me dizendo assim, apenas os organizadores e apresentadores podem compartilhar, não está me deixando compartilhar. E agora? Foi? Agora sim. Entendeu? Agora vocês estão vendo? Não também. Ainda não. Então, aí ficou difícil. Você quer mandar essa apresentação e a Camila compartilha? Não gostaria. Porque ela é bem pesada, eu acho que nem consigo mandar. Mas é estranho, porque eu clico em compartilhar, aí ele diz compartilhar. Você selecionou janela a ou tela? tab. Então você tem que mas selecionar qual que você... direto? Isso, seleciona o que você quer compartilhar. A tela, a janela, não. Mas você tem que Mas selecionar uma não opção. tem essa opção, é um botão só. Tela, janela ou tab, um único botão. Aí eu clico e ele some. Aí a janela, quando eu vou para o PowerPoint, vocês não estão vendo. Certo? Sim, pra gente não está aparecendo. Para mim, eu não tenho outra opção. Aqui eu clico e nada acontece. Eu vou ter que botar essa apresentação num drive para você baixar. Tudo bem, a gente aguarda um minutinho aqui. Muito estranho. Porque eu até tentei eu aqui também de fora e está aparecendo normal. Pois é. Mas eu não tenho o que fazer, porque eu clico no botão e ele some. Não me dá outra opção de compartilhamento, não vai para outra janela de me perguntar qual é o que eu quero compartilhar. E não... Gabi, a sua tela foi, tá? Foi, né? Pois é. Nada acontece. Você seguiu realmente esse passo assim? Se você clicou na janela, da janela que você clicou na janela e ela não foi? Eu tenho duas opções. Eu vou no botão de compartilhar, aí ele aparece compartilhar conteúdo. Tela, Isso. janela ou tab, mas tudo num botão só. Isso, aí você clica diz, na escolha janela. o que você quiser. Aí você clica na janela. Mas não aparece nenhuma janela. Só aparece esse botão, não aparece nenhuma janela. Mas é isso mesmo, você clica nesse botão, aí você seleciona a sua janela, depois que clica no botão. Aí eu clico no botão e aí o botão some e eu vou para minha janela, mas nada acontece. Eu não tenho como clicar numa janela porque não aparece para mim. Gente, eu vou botar essa apresentação no... Tá. Uhum. Lamento, assim, mas olha, o Microsoft Teams, se tem uma coisa que dá problema, é esse Microsoft Teams. Eu nunca
Então eu vou colocar no Google Drive. Você pode me mandar o link, eu compartilho. Só um pouco, vou ter que entrar lá. Silvia, boa Oi. tarde. Seu PowerPoint estava aberto antes de você fazer a opção de compartilhamento? Sim, Ah, tá ok. mandei pro seu e-mail, Gabriel. Ok. Vê se chega aí. Chegou? Chegou. Deixa eu só ver. Chegar do Google mesmo. Tá dando uma pasta vazia. O link. Sério? Sim. Eu já tá aqui. Eu clico para abrir, mas ele me manda para uma pasta vazia. Deixa eu pegar o link aqui e vou te mandar de novo. Tá encantado, né? É. Veja agora. Mandei de novo. Chegou? Sim. Já vou só abrir aqui. Aí, tô só solicitei acesso, se você puder me dar, liberar. Mas que estranho. Aí Tá só com uma me fala aqui. editora. Tá com uma editora, tá? Não, é porque eu acesso pelo e-mail do Gmail. Aí vê se chegou para você o pedido, que eu já abro Sim, aqui. tá chegando. Eu tô carregando aqui. Uhum.
Agora. Sim, agora apareceu, tá? Vou abrir aqui. Só carregar aqui. Abriu? E vocês estão vendo? Tá carregando. Pronto, estamos vendo. Sim. Deixa eu ver o que vocês estão agora. Deixa eu só ela terminar de carregar para ver se eu consigo colocar ela. Vocês estão vendo a orientação? Carregando. Foi, gente? Para mim que já apareceu. Foi. Então pode começar. Se vai, você só me avisa que eu vou passando para você. Só um minuto. Eu não vou achar vocês aqui. Ok. Acho que agora vai dar certo. Ok. Bom, gente, então desculpas aí pelo problema tecnológico. Até ficou com um errinho aqui. Bom, então, acho que me apresento. Meu nome é Silvia Ziller. Eu sou engenheira florestal de formação. Sempre trabalhei dedicada ao tema de conservação ambiental e sou uma das fundadoras do Instituto Auros de Desenvolvimento e Conservação Ambiental. Você pode passar, Gabriel? Posso sim. Só um minuto. Isto. Que é uma organização sem fins lucrativos, uma organização não governamental, sediada em Florianópolis, em Santa Catarina, e dedicada a esse tema de desenvolvimento de gestão e manejo de espécies exóticas invasoras no Brasil e na América Latina, principalmente. Então, pode passar? Eu queria começar com uma visão conceitual. Desculpa para aqueles que já têm bastante familiaridade, mas eu acho que sempre tem gente que não tem. E eu acho que isso nos ajuda a ter um entendimento comum do que são essas espécies exóticas invasoras e os conceitos associados. Isso é importante para a definição da lista de espécies. Então, espécies exóticas, pelo conceito da Convenção de Biodiversidade, são aquelas espécies que estão fora de sua área de distribuição natural, ou seja, espécies que foram movidas por influência humana de fora do seu ambiente de origem, origem e evolução, para algum outro lugar. Então, aqui o meu exemplo é o flamboyant, Delonix regia, uma espécie ativa do continente indiano, que é bastante usada como ornamental. E aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem um problema de invasão com essa espécie. Então, é uma espécie exótica que veio introduzida para fins de paisagismo e sombra, mas que não nos dá problema. Pode passar? O conceito formal da convenção é que são espécies, subespécies ou táxons de menor hierarquia, ou seja, subespécies ou variedades, levados para fora de sua área natural de distribuição, e que inclui qualquer parte, gametas, sementes, ovos ou propágulos dessas espécies, que são estruturas da espécie que são capazes de sobreviver e depois reproduzir. Isso é bem importante, porque quando a gente fala em espécie invasora, isso pode ser também uma semente que chegue pelo correio, que alguém comprou de fora pela internet, ou qualquer tipo de propágulo, né, ou de estrutura dessas espécies que possa se desenvolver e depois gerar um indivíduo viável. Pode passar? Mais um? Não? Volta. Faltou a figura no outro. Isso. Então, a movimentação dessas espécies
que na verdade gera o problema que a gente tem hoje, que é um legado grande, tem a ver especialmente com a época das colonizações, desde lá 1500, né? Mas também com muitas rotas comerciais estabelecidas, especialmente a partir de 1800, entre a Europa, o oeste da África e o Caribe. Então, houve muita troca de espécies. Então, por exemplo, isso, né? Mas aqui no Brasil também, depois todo um processo global, inclusive de plantas ornamentais, de espécies para fins produtivos e espécies também que foram introduzidas sem intenção, né? Ou seja, de forma não intencional, mas que vieram de carona com essa movimentação global toda. Pode passar? Gabriela? Só travou aqui, peraí. Deixa eu tentar de novo, que ele... Bom, então, temos também o conceito do que é uma invasão biológica, né? Porque a gente fala em espécie exótica invasora, mas o processo é chamado de invasão biológica, que é o movimento de uma espécie para fora da sua área de distribuição natural, como consequência de ação humana, que pode ser intencional ou não intencional, né? Então, aí vem desde as caravelas, hoje essa percentual de aproximadamente 80% de mercadorias que são movimentadas globalmente através de transporte marítimo, e também as outras coisas que são de interesse humano, como plantas ornamentais, peixe de aquário, aquicultura e uma série de outras atividades. Próximo. Com base nisso, então, a CDB define uma espécie exótica invasora como toda espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaçam a diversidade biológica. E, em função disso, então, a CDB existe na Convenção um artigo específico, que é o artigo 8, item H, que diz que os países que assinam a Convenção de Diversidade Biológica, como é o caso do Brasil, deve prevenir introduções, controlar e erradicar espécies exóticas que ameaçam ecossistemas, hábitats ou espécies. E aí, se vocês forem olhar na Lei de Crimes Ambientais do Brasil, que é a lei de 1998, ela tem exatamente essa redação, considerando como crime ambiental a introdução de espécies ou a disseminação de espécies que ameaçam ecossistemas, hábitats ou espécies. Então, a gente está alinhado, vamos dizer assim, com esse artigo da CDB. Próximo. Bom, além da questão que é mais perceptível, talvez, pelo público, de que a gente tem espécies que vêm de fora do país, então são claramente espécies vistas como introduzidas, né, e são trazidas para alguma finalidade ou não, a gente tem também o desafio de estar num país de dimensões continentais, com inúmeros biomas e ecossistemas diferentes, e também de não ter um mecanismo interno eficaz de prevenir o trânsito de espécies de um lugar para outro. Então, por exemplo, aí na imagem vocês estão vendo o tucunaré, que é uma espécie, são várias espécies, na verdade, nativas da bacia amazônica, e que vieram introduzidas para outras bacias, aqui no Atlântico Sudeste e também na região sul, como espécies com interesse de aquicultura ou mesmo de pesca desportiva, e nesse processo, com liberação em rios, mas também escape de estruturas produtivas, especialmente de aquicultura, né? E com isso a gente tem uma introdução de espécie que é exótica à bacia em questão, que o pessoal gosta de chamar de alóctone, né? Mas que não são espécies originárias dessa bacia e, portanto, também entram nesse conceito igualmente de espécies exóticas invasoras. Não se faz uma distinção nesse sentido. São exóticas da bacia, são exóticas pontos, tá? Próximo. Pode... Acho que não está carregando. Não, volta. Volta. Tem imagem. Volta. Você está indo para frente, Gabriela. Não, estou voltando. É isso? Não, você... É. isso. Aí, mas isso. Bom.
Então, o mesmo processo, um outro exemplo é o da paqueira aquática, ou castanheira, uma espécie também nativa da floresta amazônica, que também veio introduzida para a região Nordeste, especialmente, onde ela também se torna invasora, como, por exemplo, no Parque Estadual da Serra do Conduru, na Bahia, com uma reprodução e estabelecimento de plântulas absolutamente desproporcional ao que ocorre no ambiente de origem, né? Porque no ambiente de origem, cada espécie tem o seu controle biológico natural, então esse processo não ocorre dessa forma tão intensa. Pode passar? Então, também é importante aqui deixar claro que não são espécies exóticas invasoras aquelas espécies nativas de um ambiente que agora, em função de modificações antrópicas, estão expandindo a sua distribuição. Então, por exemplo, aí eu botei o quero-quero, que é uma espécie nativa de região de campo, ou seja, de ecossistemas abertos, e que era limitada a esses ecossistemas, e que, em função do desmatamento e da criação de amplas pastagens, acabou migrando, e hoje ocorre aqui na beira da praia e em outras áreas de pastagens que antes eram áreas de floresta, onde não ocorria, né? Então, tem uma distribuição ampliada, em função tanto da conversão de áreas naturais, como também agora em função de mudanças no clima. E também a de baixo é a Pteridium aquilino, a samambaia das taperas, uma espécie que incomoda bastante gente que trabalha com restauração, porém uma espécie nativa que também se aproveita de distúrbios, geralmente relacionados à ação entrópica, como fogo, em que acidifica o solo, e então também às vezes são chamadas de espécies nativas superdominantes, mas essas espécies não entram no conceito de exóticas invasoras. Pode passar. Isso. Bom, essa figura, ela resume o processo de invasão biológica. Então, o que acontece? Ó, lá na parte esquerda, vocês têm um estágio inicial, que é dividido daí em transporte, ou seja, como a espécie sai da sua área geográfica de origem por alguma interferência humana e vem parar num outro local, muitas vezes no cativeiro ou para fins de cultivo, então é uma introdução, né? Isso quando é intencional, quando não intencional não tem esse processo de cultivo, né? Aí passa um tempo, ela consegue se estabelecer. O que a gente fala como estabelecido significa que a espécie começa a reproduzir no local onde ela foi introduzida. Então, a partir daí a gente considera estabelecido, quer dizer que aquilo não vai morrer, aquilo vai ficar, né? Então, nesse momento, ela já pode ser detectada como presente no local e ela já é considerada exótica e introduzida, né? A partir disso, da reprodução, existe a necessidade de um processo de dispersão para que essa espécie possa, então, ir além do ponto de onde ela foi introduzida e, com isso, começar um processo de invasão. Aí ela tem que ultrapassar várias barreiras ambientais de adaptação, seja climáticas ou de tipo de solo ou outras questões físicas de química de solo, enfim. E aí, se adaptando a isso, a gente passa a enxergar que existe um processo de invasão. Um ponto importante aqui é que, às vezes, vocês vão ver que as pessoas publicam material e tal sobre isso e chamam as espécies de naturalizadas, né? Então, esse termo é usado bastante até em várias publicações em língua inglesa, mas a gente evita bastante usar justamente para tirar qualquer questão de confusão entre acharem que isso é um processo natural. Não é um processo natural, porque é um processo sempre que tem interferência humana, né? Então, a gente denomina como estabelecida, e o estabelecimento é um processo, é uma fase do processo de invasão biológica. Tá? Pode passar o próximo. Outra questão importante é que nós temos levantamentos de materiais publicados muito recentes e muito bons sobre invasão biológica e espécies invasoras, como o relatório temático da Plataforma Brasileira sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que foi publicado esse ano, e também um relatório internacional da Plataforma Global Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que identificam como principais vetores de perda de biodiversidade espécies invasoras. Então, hoje se considera que as 5 principais causas de perda de biodiversidade são mudanças no uso do mar e da terra, exploração direta, mudanças climáticas, poluição
e espécies exóticas invasoras, né? E se vocês olharem nesse grafiquinho aqui, as espécies exóticas invasoras não sei se é bem um cinza escuro ou um verde meio pálido escuro aqui, e ele é tão importante no ecossistema terrestre como no de água doce, como no marinho. Então, essas 5 causas, que em inglês se chamam de drivers, são processos que levam ao declínio de populações e de espécies na natureza, seja na extensão e condição dos ecossistemas, risco de extinção de espécies, comunidades ecológicas, abundância de espécies e biomassa, e também a natureza para comunidades tradicionais e indígenas, que vai minando, né, e que cria problemas sociais também. Próximo. Também a relevância desse tema na Convenção de Biodiversidade e em termos globais vem do fato de que já se identificou que as espécies exóticas invasoras contribuem para 60% das espécies extintas de que se tem notícia até o momento. O custo econômico quadruplica a cada década, porque não existe iniciativa suficiente de fazer controle e prevenção a novos problemas de invasão, e também que afeta em 85% a qualidade de vida das pessoas, por razões várias, seja porque também a gente inclui aqui espécies que incomodam as pessoas, como tem formigas, tem outros invertebrados que são problema também, que incomodam as pessoas, tem coisas talvez menos graves, como, por exemplo, pererecas introduzidas que cantam à noite, tem um som muito alto, as pessoas têm dificuldade de dormir, até, claro, questões de doenças como o próprio Covid, né, o mosquito da dengue e assim por diante. Então, existe um impacto grande também na qualidade de vida das pessoas. Próximo. Bom, essa figura ilustra, ou tenta ilustrar, né, o número de espécies exóticas invasoras de que se tem notícia até o momento, né? Então, o colorido aqui, o azul para verde é o espécies invasoras marinhas, né, ao longo da costa dos diferentes países. E os laranja e vermelhos são espécies invasoras terrestres e de água doce. Então, quanto mais para roxo, maior o número de espécies. Vocês podem ver que a Europa ali é a mais comprometida com o roxo. Os Estados Unidos vem lá e o Canadá em segundo lugar, praticamente, né? Uma cor menor, mas o Brasil também, depois vem a Austrália, que está também mais pintada aqui, mas o Brasil também não, a América do Sul não fica tão longe mais, né? Então, claro que isso aqui também varia com lacunas de dados e com quantidade de pesquisa e tudo mais, mas ainda assim que a gente não tenha nem tanta pesquisa, a gente tem já um processo bastante agravado e um passivo ambiental imenso para lidar com relação a esse tema. Próximo. Bom, então vamos agora falar da lista estadual de espécies invasoras. Então vamos dizer assim, para que a gente precisa de uma lista? Gabriela, vai passando ponto a ponto aqui para mim, por favor. Tá bem. Então, a primeira questão é que, à medida que se publica uma lista estadual de espécies exóticas invasoras, existe uma divulgação automática da problemática. Muitas pessoas, especialmente quem trabalha com algum sistema produtivo, que tem vinculação com essas espécies, etc., fica sabendo que isso é um problema. E mesmo as pessoas também, muitas vezes, que trabalham com restauração e não têm muita referência, acabam tendo uma referência concreta de quais espécies são um problema naquele estado ou na região e tem uma orientação melhor para não usar essas espécies. Próximo. A percepção pública também melhora, porque em função disso, muitas vezes até dá uma polêmica que ajuda a divulgar, que na verdade não é ruim, desde que se possa explicar, né, o que está acontecendo. Passa. O mais importante talvez seja que essas listas servem como referência para a gestão ambiental, né? E muitas vezes vocês vão perceber que existe um conflito com os setores produtivos que usam essas espécies, que querem tirar as espécies que eles usam da lista e tudo mais, mas é muito importante que fique claro que essas listas servem para a gestão ambiental. Então, o que a gente está tentando fazer? A gente não está tentando prejudicar nenhuma atividade produtiva, muito pelo contrário, mas sim ter mais bom senso na escolha de espécies e, principalmente, poder trabalhar na gestão de áreas naturais para a conservação da biodiversidade com mais clareza e com a viabilidade de fazer o manejo dessas espécies. Ou seja, as espécies têm que sair das áreas naturais.
E ter uma lista e ter uma regulamentação para isso facilita bastante que se possa fazer o manejo. Então, esse é o motivo principal. Próximo. Também é referência para o manejo, porque quem está numa unidade de conservação, ou enfim, fazendo gestão de alguma área natural, tem uma referência mais clara do que é prioridade, porque às vezes pode ter um monte de espécies introduzidas, mas algumas são apenas exóticas que não invadem, então, se tem essa diferenciação, é importante a pessoa conseguir dar prioridade para o que é invasor. Também são referência para pesquisa, então, inclusive aqui na nossa lista de Minas Gerais, tem algumas espécies que são um pouco incertas, porque a gente não tem uma informação suficiente para categorizar, ou então para definir se de fato devem entrar na lista, porque tem dúvidas sobre a área de distribuição natural. Então, a pesquisa é um apoio super importante aqui nesse processo. Em sequência à publicação da lista, acaba sendo necessário e fundamental fazer a regulamentação de uso de espécies que são reconhecidas como invasoras, ou seja, as espécies invasoras que entram na lista e que têm cadeias produtivas consolidadas precisam de ajuda, vamos dizer assim, para ter uma regulamentação específica e para que possam não incorrer em processos de invasão biológica, não deixar escapar essas espécies e ter uma melhoria no seu processo produtivo. Então, também é, de uma certa forma, uma qualificação desses setores que trabalham com essas espécies e que não têm esse cuidado, até às vezes porque não tem orientação ou porque não tem noção do que pode ser feito. Também para a gente ter esse enquadramento na legislação vigente, né? Então, eu falei da CDB, falei da Lei de Crimes Ambientais, e tem alguns estados no Brasil que já têm listas publicadas, como é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o Rio de Janeiro tem só um artigo científico, mas tem a Bahia, que é recente, e tem uma lista de fauna para Pernambuco, e tem o Distrito Federal, já com listas publicadas. Então, esse conjunto também nos ajuda a ter uma visão de Brasil, e a gente tem um enquadramento na lei de crimes, que é bem importante até para termos de ajuste de conduta, para ação do Ministério Público. Definição de medidas preventivas à introdução e à dispersão, porque uma vez que a gente conhece as espécies, a gente pode ter uma visão de quais são as vias de introdução e os vetores de introdução de espécies para tentar trabalhar com a gestão dessas vias. Então, se tem, por exemplo, uma introdução recorrente de uma espécie num certo local, não adianta eu ficar fazendo o controle pontual dela, mas sim eu vou descobrir por que ela está chegando sempre e eu vou cortar esse caminho e fazer, então, a gestão da via de introdução e não da espécie somente. E também o estabelecimento de programas de detecção precoce, erradicação e controle, ou como se diz mais corretamente, detecção precoce e resposta rápida, que visa identificar focos iniciais de invasão, ou seja, pegar bem no começo do processo para ter viabilidade de erradicação e não deixar isso se tornar um problema futuro. Então, embora muitas vezes as pessoas argumentem que é muito caro fazer esse controle e tudo mais, a gente costuma dizer que é caro, mas no futuro só vai ser mais caro, porque chega um ponto em que você não consegue não lidar com esse tipo de problema. Pode passar. Aqui é um exemplo de uma espécie que me preocupa bastante, assim, até inclusive na região aí de Minas, mas também na Chapada Diamantina, inclusive aqui no litoral também, em Santa Catarina, que é a piteira, ou conselheiro, ou Purcrea fétida, o nome científico, né? Essa foto é em Conselheiro Pena, em Minas Gerais, mas em vários locais no levantamento de campo a gente viu essa espécie, e ela produz milhares de estruturas reprodutivas a cada vez que ela reproduz, e é uma espécie chatinha de controlar, então é um exemplo só. Essa foto aqui em Santa Catarina, pode passar mais uma, acho que está a legenda. Isso. Mesma paisagem, então a gente vai, quando a gente fala em homogeneização da paisagem, é mais ou menos isso, né? Você vai para cá, vai para lá, em férias, você vai ver a mesma coisa, então perde a graça. E essa espécie é uma espécie ornamental que não tem nenhum uso importante comercial e simplesmente poderia ou deveria ser proibida, ela está na lista aí, né? Eu queria comentar ainda que, para quem está assistindo, né, que a gente desenvolveu um aplicativo para telefone celular, que se chama Invasoras BR. A gente tem, está no Google Play, então é fácil de baixar, instalar no telefone, e ele serve justamente para mapeamento de pontos de ocorrência, onde vocês virem alguma espécie exótica invasora, em trabalho de campo, ou em sim, o que for.
podem caracterizar isso, ter alguns dados a preencher, se é planta, animal, procura numa lista o nome científico, ou então diz que não sabe o nome científico, mas manda foto, e identifica o município, o estado, e aí a gente recebe com as coordenadas e consegue incorporar isso na base de dados que a gente tem desde 2005 funcionando, 2004, a base de dados nacional de espécies exóticas invasoras. Então, esse tipo de aporte vai ajudando a gente para que quando tem uma revisão da lista, ou quando tem alguma lista nova em algum lugar, a gente tem mais dados e já tem uma boa base para fazer essas listas de espécies estaduais. Bom, então, falando agora da lista estadual de Minas Gerais, os critérios que foram usados para a inclusão de espécies na lista são os mesmos critérios que a gente usa para a base de dados e que foram usados nas demais listas já feitas aí nos estados do Brasil também, que a gente participou. Então, o primeiro ponto é que a espécie precisa ser exótica ao ambiente de ocorrência. Então, aquelas espécies lá que vocês estão vendo lá com distribuição expandida, que são nativas ou que são superdominantes, porque tem algum distúrbio, elas não entram nesse conceito aqui. A espécie tem que ter histórico de invasão em algum lugar do mundo ou ser invasora no Brasil. Então, vamos dizer assim, uma espécie que está presente no Brasil ou em Minas Gerais, é exótica, e a gente procura para ver aonde mais essa espécie já foi introduzida e não tem histórico de invasão, e no Brasil não tem histórico de invasão, a gente não inclui na lista, porque pode ser que ela fique só sendo exótica, se estabeleça, mas nunca consiga invadir. Mas, se a espécie tiver, de fato, histórico de invasão em vários lugares, ainda que aqui ela esteja presente e a gente ainda não veja o processo de invasão, a gente já pode assumir que essa espécie tem capacidade de fazer invasão biológica, e então ela pode entrar na lista até com uma visão um pouco preventiva. Ela entra no espírito da detecção precoce, da prevenção, da gente já se livrar dessas pequenas, ou talvez indivíduos, ou enfim, espécies que estejam chegando, antes que realmente elas se tornem um problema. E o terceiro ponto é que, para entrar qualquer espécie na lista, a gente precisa saber onde elas estão, onde elas ocorrem. Então, eu não posso colocar uma espécie na lista se alguém me diz, essa espécie ocorre em Minas. Eu digo assim, tá, mas aonde? Não sei. Então, é um dado muito frágil e a gente não pode fragilizar essa lista, ela tem que ser consistente. Então, eu preciso ter pelo menos alguns pontos de ocorrência confiáveis, que alguém tinha visto, registrado, publicado, tirado uma foto, enfim. Não precisa ser uma publicação técnico-científica, demora muito, né? A gente tem que trabalhar com a visão de detecção precoce e prevenção, não dá tempo de esperar uma publicação, mas a gente precisa ter alguma noção de onde, qual é o ambiente essa espécie ocorre. Então, quando vocês fizerem contribuições agora para essa lista que vai ser colocada para a sua revisão, se vocês tiverem intenção de agregar alguma espécie que não esteja, eu preciso realmente que tenha dados de ocorrência. E isso é local, município, o estado vai ser Minas, né? E preferencialmente as coordenadas, pelo menos aproximadas, ou se de fato não tiver, uma descrição do local, que aí a gente consegue melhorar isso, ou no fim das contas usar os dados da sede municipal, se realmente não for possível, mas precisa ter um dado confiável de ocorrência. Aí o exemplo é a Cássia mangel, né, que foi bastante disseminada aí na região do Sudeste, especialmente, e Nordeste também. É uma espécie nativa da Austrália, uma árvore que veio até recomendada pela Embrapa para recuperação de áreas degradadas, foi plantada em vários lugares, começa a produzir semente em 2 a 3 anos, e é uma espécie arbórea, uma árvore grande, então ela cresce muito rápido, e as sementes dela tem uma parte vermelha que chama a atenção das aves, então ela é distribuída por aves, ou seja, você tem uma planta dessa, você não tem a mínima condição de controlar aonde a semente vai parar, né? É um desenvolvimento muito rápido, e ela tem essas folhas que na verdade são chamadas de filódios, porque é uma estrutura mais primitiva, e esses frutos enroladinhos, né, que tem uma decomposição extremamente difícil nas condições aqui no Brasil. Então, já vi essa espécie plantada até na fíbria, que é no Espírito Santo, que era a aracnocelulose, numa mata ciliar, sendo que 10 anos depois não tinha uma planta nativa embaixo, porque tinha um acúmulo desse material vegetal de 40 centímetros, que não deixava nascer absolutamente nada. Então, eles tiveram que cortar tudo e começar de novo. Então, são esses erros que a gente tem que parar de cometer. Um exemplo aí. Bom,
Então, agora eu vou explicar como a gente fez esse levantamento de dados para essa lista estadual. Tá? Essa base de dados nacional de espécies exóticas invasoras, eu já comentei, ela foi criada em 2005, quando o Ministério do Meio Ambiente fez o primeiro levantamento nacional de espécies exóticas invasoras, em que a gente participou fazendo o levantamento de espécies terrestres, mas também foram levantadas espécies marinhas de água doce, de sistemas produtivos e espécies problemáticas para a saúde humana. Todos os dados referentes a ambientes naturais foram compilados aqui já nessa época de 2005, e desde lá a gente trabalha continuamente nessa base de dados, atualizando informações quando as pessoas mandam, como por exemplo pelo aplicativo, ou mandam observações de campo, ou mandam publicações científicas que saíram, e a gente vai catando suas ocorrências e as espécies e vai incluindo aqui. Então, como a gente procura realmente, tem gente trabalhando nisso na base diária, quando tem alguma questão de lista, a primeira coisa que a gente faz é compilar os dados da base de dados para aquele estado ou região, se for o caso, e partir dessa lista e depois passar a pedir complementação para especialistas, para quem trabalha com pesquisa, etc. Pode passar o próximo, Gabriel? Então, complementarmente, foi feita uma expedição a campo, que na verdade foi mais para a lista do Espírito Santo, mas a gente acabou entrando um pouquinho em Minas Gerais, ali até Conselheiro Pena, mas bem pouquinho, a fim de percorrer algumas áreas que são chave do Plano de Ação Territorial, Capixaba Gerais, e então registrar alguma coisa nessas áreas de ocorrência de espécies ameaçadas, que são o foco do Plano de Ação Territorial. Acho que alguém abriu o microfone. Bom, mais um, acho que tem uma figura aí. Depois fizemos levantamento de dados secundários, de planos de manejo, de unidades de conservação federais, que era um trabalho em andamento aqui na Federal de Santa Catarina, que foi ótimo, porque já tinha bastante informação compilada. Também de planos de manejo estaduais e municipais, os municipais tinham muito pouca informação, e de artigos científicos. Então, os planos de manejo federais e estaduais foram melhores em termos de prover informação, mas muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas dos planos de manejo, que estão fazendo esses planos de manejo, realmente não têm conhecimento do tema e acabam colocando nomes populares. Então, a pessoa diz, tem tucunaré, mas aí não explica qual. Então, esses dados a gente não consegue usar. São nomes populares, se referem a várias espécies ao mesmo tempo e acaba que a gente perde a informação, não tem como trabalhar. Então, eu acho que é uma coisa bem visível hoje, que falta formação técnica de fato para quem faz plano de manejo nessa área de espécies invasoras, precisa ser gente mais especializada, porque os planos não ajudam a gestão a, de fato, conseguir trabalhar esse tema. Eu queria também explicar nessa mesma linha que nessa lista que vocês vão ver na planilha que está disponível, a gente usa apenas nomes científicos. Então, pode ser mais complicado para algumas pessoas. Eu sugiro que quem não conhece bem procure no Google para ver que espécie é e tal. Mas não dá para a gente usar nome popular justamente porque a mesma planta, ou plantas diferentes vão ter o mesmo nome popular, animais diferentes vão ter o mesmo popular, com peixes são caus. Então, a gente não pode fundamentar uma lista em nome popular. A gente precisa ter realmente uma especificidade de usar somente nome científico. Então, se vocês estranharem lá, já estou avisando aqui porque que não tem. É para evitar a confusão mesmo. E, por fim, o quarto passo, depois dessa compilação de dados, foi uma consulta pública online, que ficou aberta um mês, mais ou menos, acho que foi da metade de abril até maio, se eu me lembro bem. Participaram 52 pessoas e as pessoas aportaram 1.769 novas ocorrências, a maior parte de peixes. E aqui eu coloquei alguns exemplos, mas a gente ainda recebeu depois um material do professor André Magalhães, que trabalha com peixes ornamentais, exóticos invasores, e foi um material bastante extenso que a gente ainda está acabando de revisar. Então, ainda possivelmente, do dia 1º de agosto até agora, entraram 10 espécies novas nessa lista e provavelmente vão entrar mais algumas ainda. Então, por isso que a gente está dizendo que essa lista é preliminar e ainda vai ter mais informação para incluir. E a informação científica, de fato, consolidada. Então, vamos dizer assim, não é um problema com relação... Não são informações duvidosas, nada. Então, a gente está ainda trabalhando isso. Só complementando, Silvia, a nossa consulta foi de junho a julho. Pegou aí meados de junho e julho. Isso.
Então, nesse momento, no dia de hoje, nós temos um total de 161 espécies listadas para o estado de Minas Gerais, sendo que 65 são plantas terrestres, e aí vocês estão vendo a divisão aqui, ó, tem o azulzinho são árvores, que é o maior número, depois arbustos, 17, gramíneas são 7, opa, volta, Desculpa. plantas herbáceas são 11, pteridófitas ou samambaias são 6 e outras espécies são 4. Pode passar agora. Aqui ficou em 12 de julho, mas não foi. Foi ontem, hoje de manhã eu atualizei esse. Volta. Isso. Ah, tá, mais um. Isso, aqui. Então, eu tenho 65 plantas terrestres, eu tenho 94 animais, sendo que a grande parte, vocês estão vendo aqui, 60 desses 94 são peixes. 15 são invertebrados, 12 são mamíferos, 3 aves, 3 répteis e 1 anfíbio, que é rator. Então, realmente, eu posso dizer que vocês, como Minas Gerais, são o estado campeão de espécies de peixes, eu acho, embora o Paraná tenha uma infinidade também, talvez tenha até mais espécies também. Mas é bem assustador o cenário aí com relação aos corpos d'água, aos rios de água doce. É muito, muito, realmente assustador. Próximo. E aqui é só comparando, né? Então, os animais, né, de água doce, que são basicamente os peixes, 69 espécies aqui. Aqui tem mais algumas coisas de água doce que não são só peixes, que são invertebrados. E terrestres são 25, e esses 25 são anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, para a gente ver a desproporção, né, que tem no ambiente aquático e no ambiente terrestre. E, por fim, tem uma alga, que é um outro reino, que não é planta nem animal, mas é protista, e também uma alga de água doce. Bom, aqui eu queria comentar, então, que um dos produtos que vai ser gerado com essa compilação de dados vai ser um mapa em elaboração, ou seja, um shapefile, não um mapa, né, mas uma coisa dinâmica que vai integrar o sistema de informação geográfica do IEF, com esses pontos todos de ocorrência que estão sendo levantados e que estão ainda em processamento, e também que pode ser também usado, por exemplo, no Google Earth. Se a pessoa vai a campo, pode ter o aplicativo no telefone, é bem bom porque você pode ver o ponto, você pode ver do que se trata aquele ponto, então até para fazer vistoria de campo e coisa assim é bem, bem importante. O mapa, na verdade, a figura do mapa geral com todos os pontos não vai dizer nada para ninguém, porque vai ter um monte de ponto acumulado, inclusive com coordenadas muito próximas, que não vai nem dar para ver na escala do estado inteiro, né? Mas eu queria comentar que quem tiver interesse em ver as ocorrências de uma espécie específica pode entrar na base de dados de espécies invasoras, acho que pode passar o próximo. Essa base de dados, então, é composta de 4 segmentos: espécies, colaboradores, referências e projetos. Então, para cada informação de ocorrência ou de uma espécie que a pessoa manda e que entra na base de dados, a pessoa fica com registro na base de colaboradores. E lá, na informação de ocorrência, a gente vincula com o colaborador. Ou seja, sempre a gente reconhece a fonte, e isso por 2 motivos. Para reconhecer a fonte, basicamente, por si só, mas também para o caso de alguém querer saber quem foi que deu aquela informação e entrar em contato, para chegar no local ou para entender melhor como era o processo de invasão, etc., tem a referência de quem foi que fez aquela observação. Então, entrando no segmento aqui de espécies, pode passar o próximo, vocês vão ver uma tabela, e essa tabela é a lista de todas as espécies que tem na base de dados. Mas, aqui nesses quadrinhos laranja em cima, tem o que a gente chama de filtros, e aí você pode vir na taxonomia, pode passar o próximo, aqui está estado Minas Gerais, né? Então, você pode ir acumulando esses filtros. E aí, aqui, por exemplo, eu peguei de exemplo o tucunaré, o Cycla kelberi, e aí eu entro no Cycla kelberi e tem várias abas aqui dessa base de dados, então se você for lá na ocorrências e você entrar no Cycla kelberi, você vai ver a lista dos locais onde ocorre, e entrando aqui pela lupinha do lado direito, você vai ver o detalhe dos registros de cada ocorrência. Pode passar o próximo. E você pode ver também o mapa de ocorrência. Então,
Por exemplo, cada ponto verde desse é uma ocorrência do Cichia kelberi, do tucunaré, fora de casa, né? Porque lá na Amazônia ele está lá, mas a gente daí não registra, porque lá é nativo. E quando você passa o mouse por cima aqui, você pode ver aqui, por exemplo, tem uma aqui que é Parque Estadual do Rio Doce, Marliéria, Minas Gerais, e te dá as coordenadas geográficas do ponto de ocorrência. Aí, a coordenada geográfica, preferencialmente, é do ponto de observação mesmo, que a pessoa tirou e mandou, mas, especialmente os registros mais antigos, a gente não tem a coordenada do ponto de ocorrência, mas aí a gente usa da sede municipal, e, preferencialmente, tem uma descrição do local, mas, às vezes, também não tem isso, porque a pessoa não manda. E aí a opção é entrar em contato para entender onde que é. Mas quem quiser verificar uma espécie específica, se vocês trabalham com algum grupo, alguma coisa assim, sempre tem essa opção disponível. Todos os dados estão sendo incorporados aqui para justamente ficar de acesso público, acesso livre. E se também, eventualmente, alguém detectar que falta alguma coisa que eu vi, que eu sei que tem, aí, por favor, mandem, que a gente vai sempre complementando isso. Próximo. Bom, o último ponto aqui é, então, que a gente tem uma classificação dessas espécies que foram listadas para Minas Gerais em duas categorias principais. A categoria 1 é uma categoria de espécies que, de fato, são proibidas. Então, o que entra nessa categoria? Entram espécies que não têm cadeia produtiva consolidada e que são espécies de fácil substituição. Então, por exemplo, e que espécies que não têm nenhum interesse também. Por exemplo, o caramujo africano. Né? Uma espécie já é proibida em termos de lei federal, então é uma espécie que entra como proibida. Espécies de plantas ornamentais, que são inúmeras, milhares disponíveis. As que são invasoras, a gente tende a colocar na categoria de proibidas, porque o fato a pessoa não tem o comércio de uma espécie, ela tem o comércio de centenas de espécies e ela vai tirar dali daquele arsenal dela 10 ou 20, e não é para fazer diferença, muito pelo contrário, até se a pessoa aproveitar isso como marketing, até pode ser capaz de melhorar o seu negócio, ou então de conseguir também colaborar no sentido de recomendar que se usem espécies nativas ou outras que não são invasoras. Né? E a categoria 2 é a categoria de uso restrito. Então, essa categoria de uso restrito, ela se refere a espécies que têm cadeia produtiva consolidada, que a gente não consegue dizer, agora isso vai ser proibido, mas que precisam de regras sobre como elas podem ser usadas. Então, aqui entra, após a publicação da lista, todo um trabalho com o setor de licenciamento e autorizações ambientais para definir essas regras. Então, vamos dizer assim, se a gente pensa, sei lá, umas espécies aí de reflorestamento, pode plantar? Pode, mas não pode para cerca viva, não pode para sombra, não pode como estético, não pode para arborização urbana, porque são usos que não interessam. Então, ela fica restrita ao uso produtivo para qual ela serve e ela não deve ter usos secundários. Basicamente, é essa a ideia. Tá? Então, lá na lista vocês vão ver que tem uma sugestão já de categorias, e aquilo está em estudo, né? E qualquer sugestão que vocês derem, que vocês achem que a categoria está inadequada, por favor, justifiquem para a gente entender por que vocês estão sugerindo aquilo. E uma outra possibilidade que a gente está vendo é de ter uma lista de espécies com deficiência de dados, como são algumas espécies de peixes que não se tem certeza sobre a ocorrência em Minas, se é nativo ou não é nativo, então precisa de mais pesquisa para ver isso. E aí a gente também não deixaria de ter, na verdade, cria uma lista para direcionamento de quem vai fazer pesquisa e para ajudar justamente a responder essas questões. Então, isso está uma coisa também que a gente vai avaliar ainda. Tá? E eu queria comentar também que alguém, nesse processo de revisão aí da consulta pública, sugeriu incluir uma categoria para naturalizadas, e daí, como eu expliquei lá atrás, a gente não usa esse termo, a gente usa estabelecida, e estabelecida é uma fase do processo de invasão biológica, e isso não é uma categoria válida, porque tem um monte de espécies de plantas estabelecidas já que não são invasoras. Então, a gente teria uma outra coisa completamente diferente, e eu só estou falando aqui, eu não sei se a pessoa que sugeriu está, mas realmente não cabe por causa disso, porque é só uma fase do processo de invasão, ou são espécies que estão aqui há muito tempo, que se estabeleceram, reproduzem ali localmente, tipo hortênsia, uma azaleia, um pé de roseira, que às vezes até é por reprodução vegetativa, rebrota e tal, e está estabelecido, seria enquadrado em inglês como naturalizado, mas não são espécies invasoras. Então, não necessariamente o fato de ser estabelecido quer dizer que invada,
e a gente não pode trabalhar com essa noção. Próximo. Deixa eu lembrar porque eu coloquei esse slide. Eu acho que alguém falou... eu acho que essa pessoa também... Foi alguém que citou um exemplo e disse, mas a goiaba já é uma espécie naturalizada e ela é uma espécie muito dispersa e não é um problema. Então, eu puxei esse artigo aqui, que é um artigo que mostra que a invasão de goiaba promove mudanças em propriedades de solo, isso aqui é na África do Sul, mas a gente tem um processo sério de invasão por goiabeira no oeste do Paraná, especialmente, e em algumas regiões do Rio Grande do Sul, e ela associada ainda ao amarelinho, que é aquele Tecoma estanzo, ipê de jardim, que também é uma planta ornamental, e que são destrutivas em área de pastagem, causam um monte de problema produtivo, inclusive econômico. Então, ela entra como invasora e é isso. Daí a questão de como usar ou não usar vai para a regulamentação. Pode passar o próximo. E eu também... Houve um estudo aqui em Santa Catarina, numa área de uma unidade de conservação municipal em São Francisco do Sul, que mostra em que foi feito... Era uma área de invasão em área costeira, em área de restinga, e foi feito todo um acompanhamento durante um ano da população de aves que se alimentavam desses frutos. Então, mostrando essa adaptação, vamos dizer assim, de espécies de aves nativas, né, com a goiabeira. E aí, justamente, o trabalho foi conduzido para desmistificar essa ideia que as pessoas muitas vezes têm, de dizer, mas as aves se alimentam desse fruto, então como é que eu vou tirar essa espécie daqui? E o que aconteceu, depois de um ano, todas as goiabeiras foram cortadas, e essas aves que antes comiam goiaba passaram a diversificar a sua dieta, a voltar a consumir espécies nativas e a ter uma cadeia de relações muito mais rica com a flora local do que quando existia o problema da goiabeira. Então, existem outros estudos que mostram também que quando tem um alimento muito oferecido, como é o caso da jaqueira também, especialmente na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, os pequenos animais que têm a oportunidade de se alimentar de um alimento muito abundante deixam de fazer a sua função ecológica de se alimentar e de dispersar sementes de outras espécies nativas. Então, é um impacto grande sobre o funcionamento do ecossistema. Ok? Era isso que eu tinha. Abrimos para questionamentos, dúvidas, enfim. Obrigada. Obrigada, Silvia. Vou parar o compartilhamento aqui, pessoal, e aí a gente abre um momento aqui para dúvidas também, mas nós vamos também colocar no chat, tá? E vamos colocar isso no site do IEF e vamos divulgar também onde vocês vão poder ver nessa lista e um formulário, que é um formulário para envio de considerações, né? O formulário basicamente tem 3 perguntas, que se você sentiu falta de alguma espécie, sugere, né, a inclusão de alguma espécie na lista. Se você acha que alguma espécie não deveria estar na lista, independente da categoria. E se você, igual a Silvia falou, né, acha que a categoria está inadequada, ela deveria ser alterada. E aí a gente tem essas 3 perguntas e pedindo para que essas 3 perguntas, caso haja alguma dessa situação, seja embasada, tenha uma resposta, uma justificativa técnica para isso. Então é isso, agora, né, o próximo passo, a gente vai deixar esse formulário, né, aberto até o dia 10 de setembro, vai dar essa visibilidade aí para essa primeira proposta preliminar da lista. Vamos fazer essa compilação dessas informações, né, depois por 15 dias, e logo em seguida, no dia 26, a gente faz uma nova reunião, né, mostrando essa validação, dando essas respostas sobre esse processo, né, dessas considerações que nós esperamos receber. E aí eu falo tanto internamente, né, no DF, da CISEMA, quanto externamente aí, né, para a academia, para os setores interessados. Então, esses seriam os próximos passos. E a gente deixa aberto aqui também para perguntas. Gabriela, se eu posso te complementar, Claro. eu queria também pedir para as pessoas que, quanto antes vocês puderem colaborar, melhor, porque é bastante informação que a gente tem ainda para processar e a gente consegue fazer isso com mais calma, que lá no dia 10 já fica mais apertadinho.
Bem, obrigada, Silvia. Eu acho, Camila, talvez também, se você, enquanto o pessoal tem a palavra aqui, puder mostrar rapidamente para a gente, só para eles verem a carinha, né, dessa lista e desse formulário, e a gente já coloca também o link que a gente vai estar, né, no próprio formulário tem um link geral para todo mundo já ter conhecimento, por favor. Tá compartilhando? Sim. Perfeito. Então, essa gente, aqui. essa é. Pode falar. Não, eu ia falar que essa é a versão, né, a primeira proposta da lista, que foi com base em todo esse levantamento que a Silvia detalhou aqui para a gente, né? Então tem todo esse histórico. Como ela mesma falou, ainda tem até algumas espécies para entrar, que vão entrar nessa etapa agora de validação. Então, é em cima dessas informações, né, que a gente também vai colher aí as considerações e sugestões. Essas observações que estão um pouco como guia, talvez a gente consiga ainda complementar um pouco mais essas informações. E eu também queria informar que aquelas espécies que eventualmente são nativas do estado de Minas Gerais, de um ecossistema, e são invasoras em outro ecossistema dentro do estado, ou ecossistema ou bacia hidrográfica, que é o que vai acontecer mais, a gente vai compilar essa informação e colocá-la numa tabela separada para não dar confusão de entendimento. Obrigada, Silvia. E o formulário, cá também, por favor. E é isso, gente. Então, o formulário ele vai ter onde acessar a lista, onde acessar essa apresentação que a Silvia colocou, a gente vai disponibilizá-la também. A gravação da reunião aqui também vai estar tudo dentro de uma pastinha, né? E aí, para subsidiar, né, essas informações. A gente tem o Galileu com a mão levantada. Pode falar, Galileu, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Silvia. Parabéns pela apresentação e pelo estudo, né, de extrema importância. Eu trabalho no setor produtivo, né, no caso, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na Escola de Veterinária, onde eu estou como diretor no laboratório de aquacultura. E ontem eu fui convidado pela Lorena, que é ex-aluna, e hoje é servidora no IEF. E me chamou muita atenção o tema, né? E ao mesmo tempo assim a preocupação com a lista, né? Isso porque no setor produtivo, né, nos organismos aquáticos, nós temos diversas espécies exóticas que são utilizadas, né, para a produção. E no caso, a primeira pergunta minha era onde encontrar a lista, né? Mas já foi falado aí onde que nós vamos achar, né? Já vai enviar o link, né, no caso. E como que ficaria, no caso, a rantoro e a tilápia, né? No caso, a tilápia, por ser um peixe aí, exótico, mas de extrema importância no sistema produtivo, né? É a espécie exótica aí mais, né? É a espécie mais criada aí no Brasil. E também nós temos a rantoro, né? Que Minas Gerais é um exemplo aí no estado que já cria a espécie há bastante tempo. É uma espécie que foi introduzida no Brasil na década de 30, né? Então ela está desde 1930 fazendo parte aí do sistema produtivo e a gente sabe, né, da invasão que existe de ambas as espécies, tanto da rantoro quanto a tilápia. Então, um primeiro ponto, eu gostaria de saber como que essas espécies estão classificadas. Tá. Galileu, te respondo e te agradeço pela participação, pelo interesse. É super importante para a gente ter pessoas como você que trabalhem no setor produtivo e possam colaborar nesse processo. Eu já vou te responder, mas eu vou dizer que eu vejo que a gente precisa muito ter uma interação melhor com esses setores, que os setores de fato colaborem no sentido da gente
Não, claro que a gente não vai mudar de nada assim a curto prazo, mas a gente precisa pensar no médio prazo para melhorar essas questões. Então, claro que isso envolve medidas preventivas ao escape e várias coisas mais de gestão que podem ser feitas, mas também envolve uma demanda, vamos dizer assim, para a pesquisa de vir com soluções melhores de espécies que não sejam tão impactantes, né? Até usei a tilápia de exemplo ali, né? Mas claro que no momento em que existe uma cadeia produtiva consolidada para essas espécies, como a ratora, eu até nem sabia, eu até deixei a dúvida lá no formulário, porque às vezes tem estados que não tem, mas tem estados que tem. As espécies que têm cadeia produtiva consolidada necessariamente precisam ficar na categoria 2, que é de uso restrito. Então, o que é uso restrito? Significa que aquela espécie pode ser usada para fins produtivos, mas ela não deve ter usos secundários, né? Então, por exemplo, eu não gostaria de ver a ratora como pet, porque as pessoas perdem, dissemina mais ainda e tudo mais. Mas, se existe um processo de criação, a gente teria que realmente ter uma colaboração maior no sentido de ver como que a gente previne o escape dessas estruturas, ajudar, de fato, as pessoas a fazer com que elas não façam invasão biológica e que elas compreendam a relevância disso, o impacto que isso tem para outras espécies no meio natural. A ratora, não sei se você sabe, mas a ratora é um vetor de uma doença fúngica de anfíbios, que se chama quitridiomicose, e que é a maior causa de extirpação de espécies de anfíbios global hoje em dia. Então, a América Central, por exemplo, tem um problema horrendo com isso. A gente tem também, talvez menos estudado e por isso menos evidente, mas de realmente extinção de espécies em larga escala, assim, por causa disso. E o vetor é a ratouro, e também já se viu que tem uma rã que foi usada há muito tempo em laboratório, que se chama Xenopus levis, é uma rã africana, que também em amostras de laboratório mais antigas já existia esse fungo na pele, sabe? Então são essas coisas, que são coisas que a gente não prevê, não enxerga, não vê, mas que estão aí, que hoje a gente sabe. Então a gente precisa melhorar realmente essa interação. E essa questão da aquicultura, Minas Gerais é realmente impressionante o número de espécies que tem jogadas em rio aí. Tem um problema gravíssimo mesmo, e isso para mim é um indicador de que precisa trabalhar mais com o setor para ver como é que a gente se ajuda aí para isso não acontecer. E para qualificar o setor mesmo, sabe? Estamos disponíveis aqui, tá, Silvia? Eu posso passar meu contato, eu estou aberto aí para contribuir no que for necessário, porque é um interesse grande da gente, até porque acredito eu que não só aqui em Minas Gerais, como em outros estados, principalmente as espécies de peixes, né, eu acho que o sistema produtivo ele não pode levar essa culpa sozinho, porque eu acho que parte muito da irresponsabilidade de algumas pessoas, até mesmo por desconhecimento ou por não importar, né, com o impacto que pode ser causado. Porque, assim, eu conheço vários exemplos de pescadores que compram exemplares e soltam em represas, né, para poder pescar futuramente. Isso, então, é proibido por lei, né? Isso, é proibido por lei, mas a gente sabe que essa prática é muito comum. A pessoa quer saber que ela vai pescar aquele peixe futuramente. Exato. E, em alguns casos, o setor produtivo acaba levando uma fama, às vezes nem muito, que pode ser atribuída a ele. Com relação a rantoro, a gente faz todo. Eu sou professor da disciplina de ranicultura, né, e, no caso, eu abordo essa questão sempre em sala, né, mostrando a importância das medidas aí para evitar a fuga desses animais para o ambiente devido ao impacto, né, por ser uma espécie invasora, ter a questão de ser o vetor do fungo aí que causa a quitridiomicose, né, muito bem abordado. Mas a gente tem que pensar muito bem nessa parte da questão ambiental, juntamente com a questão social, né? Hoje a gente tem diversas famílias que vivem, né, tanto aí da piscicultura quanto da ranicultura. Minas Gerais tem aqui um frigorífico que foi construído, né, que tem o CIF para o abate da rã e a comercialização da carne de rã a nível nacional. Então, a gente tem que avaliar muito bem tudo, né,
para não comprometer a atividade e impactar aí socialmente, né, essas pessoas que dúvida, por isso que investiram e estão investindo no setor produtivo. Sem dúvida, por isso que elas vão para a categoria 2. Tá? Então você pode ficar muito Certo. tranquilo com relação a isso. E eu estou à disposição para o que for necessário, né, para contribuir, para tentar ajudar nisso aí, porque eu sei da importância que é, né, a gente ter essa lista, né, e saber dos devidos cuidados que a gente tem que ter para amenizar esse tipo de problema. Ótimo. Tudo bem? Obrigada, Galileu. Eu que agradeço. Tem mais alguém? Obrigada, Galileu. Eu só não sei como eu desmarco aqui, ó. Acho que a gente consegue. Eu tirei. A Lorena tem o seu contato, né, Galileu? Que você falou, né? Que aí a gente passa talvez esse contato direto Tenho com sim, você. pode deixar que eu passo para vocês. Obrigada, Galileu. Lorena Era é egressa, não. justamente isso. Eu que Para a gente agradeço, entrar Lorena, em pelo acordo, convite. sabe? Até porque a gente também precisa de TRs para a gente ajudar a regulamentar os produtores de ranicultura. Porque não só os de ranicultura, também como de piscicultura, difundir que não pode soltar peixe. Isso a gente está começando a fazer trabalho de educação ambiental justamente para isso. Para a gente começar a colocar a cadeia toda em andamento, o ambiente e a cadeia produtiva. Ótimo. Eu que agradeço, tá, Lorena, o convite. Muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Bom, então, já coloquei no chat o link do formulário. Na introdução do formulário já tem onde vai acessar tanto essa versão da lista, que é uma versão para leitura mesmo, e aí as sugestões e alterações vão ser pelo próprio formulário. Na mesma pasta da lista, tá? Ainda não está, mas nós vamos colocar a gravação dessa reunião e a apresentação, né, o documento em PDF da apresentação da Silvia. Deixa eu ver o que mais. E também já está nessa introdução data e link para acessar a reunião de validação, que vai acontecer no dia 26. Então, assim, eu conto com vocês, né, que estão aqui, então, com certeza estão interessados no tema para poder ajudar a gente, né, tanto a avaliar essa lista, essa proposta, enviar as considerações e sugestões que entenderem necessárias, e também ajudar a gente na divulgação, né, disso aí para os especialistas, para os setores interessados, para a gente poder construir juntos, né, essa proposta. Tá? Então, em breve, a gente vai ter também no site DF um bannerzinho, que a gente já solicitou aqui, onde que vai ficar fácil para acessar também esse formulário, né, e vai ser o meio oficial de ir até, e vamos fazer também algumas comunicações para subir em grupos, né, de WhatsApp, enfim, que é uma forma mais rápida hoje. Se o pessoal também IEF ou Silvia quiser me complementar. A Sarinha levantou a mão, por favor. Só para parabenizar pelo esforço dos PATs, do órgão ambiental de Minas Gerais, e incentivá-los mesmo a continuar. Isso é um processo, a consolidação de uma ferramenta de gestão da política pública extremamente importante. A discussão ela não cessa quando a gente publica a lista. A nossa lista fez um ano agora em junho, mas é muito melhor ter a lista e dialogar com todos os setores, os que trabalham com a conservação, os que trabalham com o setor produtivo. Tem um trabalho aí de explicar um pouco como funciona e o que é a lista. Vão chegar as demandas em gabinete de secretário, de diretor, diretora-geral do Instituto, mas a equipe estando assim, se apropriando dessa ferramenta, o processo vai fluindo, as explicações são dadas, mas o que fica mesmo é o legado do Estado dizendo que o mais importante para o território do Estado de Minas Gerais é conservar a sua biodiversidade e, aos poucos, ir fazendo o manejo das outras espécies que não são daí, né? Então, parabéns, é um primeiro passo que vai dar frutos importantes para tudo mais que vem depois. Parabéns, Gabi, saudades, um abraço e parabéns a Silvia pelo trabalho que vem fazendo aí no país e fora do país.
Muito obrigada, Sara. Obrigada por trazer toda a sua experiência aí para a gente, viu? E poder estar aqui nesse momento também. Então, gente, muito obrigada, né? Acho que terminamos aqui, apesar da gente ter um previstozinho no início, dentro do horário. E é isso, contamos com vocês, então, nessa etapa aí que nós teremos até o dia 10, né? Quase um mês aí, para essa avaliação aí da nossa proposta. Então, obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Valeu aí, obrigado pela participação. Tarde. Tá. Obrigada, gente. Boa tarde.